Atacante camaronês é oferecido ao Galo. Vem comigo até o final desse vídeo. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes sobre essa informação e também vou contar para vocês se o Atlético curtiu ou não essa possibilidade. E vou trazer para vocês também a saída oficializada de mais um jogador do Galo. Eu particularmente não gostei dessa informação e não menos importante é o quinteto do Atlético que foi convocado para a seleção e os 13 selecionáveis do galão mais querido do Brasil. Vem comigo até o final desse vídeo. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessas informações. Meu nome é Henrique Vilar. Sejam todos bem-vindos ao nosso perfil do canal Eu Acredito e a partir desse momento eu vou trazer para vocês as últimas notícias do Galo. Mas antes, bater um papo com você que já faz parte da família canal Eu Acredito, para chegar deixando o like na confiança, que é o like de quem já conhece o nosso trabalho. Inclusive, tem muita gente que vem acompanhando o nosso canal e ainda não é inscrito no canal Eu Acredito. Então bora se inscrever agora aqui embaixo. Tem também para vocês o botãozão de inscreva-se. Clica nele, clica no sininho e seleciona todos. E também, se aparecer para vocês a opção de hypar esse vídeo, ajuda porque você fazendo esse papel, compartilhando, deixando o like, isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. Bom, vamos falar do Galo sem mais delongas, porque nós tivemos aí ao todo 5 jogadores convocados para a seleção brasileira sub-17, meu amigo. Pois é, esse galão aí sub-17 tá arrebentando, hein? São eles, Riquelme Gomit, que é um baita jogador, falo muito dele aqui para vocês. O Gabriel Veneno, não é nenhum mistério pro torcedor. Vinícius e Samuel, os irmãos gêmeos. Pois é, o Samuel que é lateral direito, o Vinícius que é meia. Ambos aí convocados para a seleção sub-17, num trabalho fantástico. Eu falo muito aqui pro torcedor, né, que hoje realmente, se você olhar para os jogadores que estão vindo aí da base, a gente tem ali uma preocupação muito grande porque não tem muitos jogadores nessa categoria sub-20 do Atlético subindo, né? Apesar de ter ali um Cissé e outros jogadores aí que a gente conseguiu aí captar, mas a verdade é que o sucesso do Atlético vai começar a partir do sub-17 e é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Agora, só para vocês terem ideia, ao todo, só nessa temporada de 2026, nós tivemos até aqui já 13 é Galo, né? 13 atletas convocados aí para seleções. Um deles é o Cissé, que foi convocado para a seleção de Guiné. E temos aí ó, o Vitão, 2008, seleção brasileira. O Pacini, 2008, seleção brasileira. Temos também o Samuel, o Riquelme, o Vinícius, o Alex também, 2009, seleção brasileira. O Veneno, o Guamide, o Enzo Estevão, o Pedrinho, o Kevin e também o Vitão, 2011, aí também seleção brasileira. Então a gente vê aí vários jogadores do Atlético que estão dando sim muito orgulho para o torcedor atleticano sendo convocado. Agora, um problema precisa ser resolvido no Atlético, que é a questão aí da transição da base para o time profissional. E isso passa por Atlético, passa por treinador, né, que também precisa dar mais oportunidade, e também pelo torcedor que precisa ter um pouquinho mais de paciência com as nossas joias. Pelo menos essa é a minha opinião, a minha análise. Queria saber a sua opinião. Utilize o espaço nos comentários para deixar a sua opinião. Vamos falar de um jogador que está de saída do Atlético, saída oficializada. Eu conto para vocês no oferecimento de Reis, a escola de futebol que mais cresce em Minas Gerais. São mais de 70 atletas nas bases de Atlético, Cruzeiro, América, Atlético Paranaense. O seu filho pode ser o próximo, perde tempo não. É a escola que mais cresce em Minas Gerais, nunca esteve tão perto de você. Temos hoje unidades no bairro São Bernardo, no Buritizo, La Bombonera, também em Venda Nova e em Lagoa Santa. Perde tempo no telefone, tá na tela para vocês, é o 31971947347. Já liga lá, agenda sua avaliação e vem pro Reis. É como eu sempre falo, futebol começa aqui. Bom, vamos então agora falar sobre mais um jogador que está de saída do Galo, e é ele, Matheus Izep, jogador que eu particularmente fico muito triste com a saída dele nesse momento do Galo, porque ele é um jogador de muito potencial, né, no Atlético. Ele começou ali também no Sub-17, uma temporada fantástica, dando ali muita esperança para o torcedor atleticano. Depois ele foi para uma Copa São Paulo de Futebol Júnior que não teve tanto sucesso, também foi para o banco de reserva, foi mal aproveitado na minha opinião, e hoje está de saída do Atlético. O Atlético acertou o empréstimo do meio-campista para o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal por uma temporada, e esse acordo prevê a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta pela equipe portuguesa. É mais um dos jogadores de potencial, e aí a gente pode falar muita coisa aqui, né? A gente pode falar que a questão também do compromisso do atleta, muita gente falou aí
do extracampo, né? Do ISEP, eu também já ouvi algumas coisas, nada confirmado, mas enfim, né? A gente respeita muito aí as informações dos colegas. Mas o que eu fico mais triste na situação do ISEP é que é um jogador que não teve oportunidade, a gente não viu jogar mais um. Porque se o cara sobe, tem ali oportunidades, você tem ali a condição de pelo menos ver, né, o jogador sendo testado, aí o jogador sai e você fala, não, beleza, né? Talvez ali a transição não foi bem feita, teve algum problema ou outro, mas pelo menos você viu o jogador ter algum nível de oportunidade. O ISEP teve 0 oportunidade. 0, ele jogou em 4 jogos com a camisa do Galo, pouquíssima minutagem, enfim. Eu acho bizarro um jogador do nível do ISEP deixar o Atlético da forma que está deixando, sem ser oportunizado. Mas essa é a minha opinião, eu queria saber a sua opinião, se você enxerga que também que esse mercado aí português pode ser interessante para o jogador e para o Galo. Utilize o espaço nos comentários para deixar a sua opinião. E vamos falar agora sobre um jogador camaronês que foi oferecido para o Atlético. Que história é essa, Henrique? Conto para vocês na sequência o oferecimento da clínica Dr. João Carlos Pereira, o médico que fez o meu transplante capilar também. Pode fazer o seu, é o melhor do Brasil. O telefone está na tela, é o 11977734000. Se você quer o melhor, não perca tempo. Clínica Dr. João Carlos Pereira. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Atlético até aqui só apresentou o Léo Duarte, zagueiro. Jogador que veio de forma gratuita para o Atlético, e aí tudo bem, até porque a gente já sabe que o Atlético não vai colocar dinheiro para contratar. Mas a informação que chega do portal Fala Galo é que o atacante camaronês, o Vicente Aboubakar, foi oferecido ao Atlético. Vocês lembram dele? Jogador que fez muito sucesso no Porto, né, de Portugal. Também, né, na seleção dos Camarões. É aquele jogador forte, né, robusto, matador, muito bom de bola, tá? O ponto X para falar sobre a questão aí do jogador, antes de trazer para vocês aqui informação, tá, sobre a questão aí do Atlético, é a idade do atleta. Ele tem 34 anos, 1,84 m. O cara tá jogando um futebol de baixa competitividade, né, que é do Azerbaijão, né? Aí você fala assim, puxa, esse cara tá vindo aí de um futebol complicado, né? Até para você analisar, porque se tem bons números, você vai falar, a qualidade lá do futebol é baixa. Se tem números ruins, você vai falar, às vezes o cara tá desmotivado. Complicado, tá? Mas fato é que é um jogador de 34 anos, a questão física é algo importante aí quando você pega um jogador mais 30, né? Já falei isso aqui várias vezes, o Hulk, por exemplo, é um exemplo de um jogador que veio pra cá com 30 e tantos anos, mas conseguiu render porque tinha um porte físico que dava pra ele essa condição de jogar ainda futebol em alto nível, que é a mesma situação, tá? Do Aboubakar. Agora, ponto X é o seguinte, e os números do jogador? Como que o Aboubakar vem aí em questão de rendimento nas últimas temporadas? Na tela para vocês, em um levantamento que a gente fez, tá? Em 2022-23, no Besiktas, ele com 16 jogos, 13 gols e 2 assistências, 15 participações diretas em gols em 16 partidas, lá no Besiktas, né? Que é um futebol ali também interessante para você analisar. Em 2023-24, ele 34 jogos, 12 gols e 3 assistências. Em 2024-25, ele já teve ali, ó, 28 jogos com 8 gols e 2 assistências, e nessa temporada são 15 jogos com 7 gols. Ele não tem números ruins, definitivamente, mas é o que eu falei, hoje joga no futebol muito pouco competitivo e, sinceramente, não acho que é o nome que o Atlético teria que buscar no mercado. Salário alto e tudo que envolve aí jogador mais 30, que eu tô cansado de falar aqui pra vocês agora. A informação ainda do portal Fala Galo é que o atacante não está entre as prioridades do clube, ou seja, o Atlético não descartou a sua contratação, mas deixou claro que não é a prioridade. Então acho muito difícil que o atleta venha pro Atlético, tá? Mas eu não duvido de nada, o contrato dele termina agora, na metade do ano, vai ficar livre no mercado. De novo, não é um salário baixo, mas viria de graça pro Atlético. Eu até falo o seguinte, se a gente for falar em questão aqui de prioridade, o Atlético precisa hoje mais de um segundo volante, que é a função do Fred, ou mais de um centroavante? Com certeza mais de um centroavante. Porque nós temos aí o Cassierra, que é um jogador que vem jogando muito bem, mas se ele não joga, quem tá jogando é o Reinier. E aí, meu amigo, aí é preocupante. Porque você perde aí um Cassierra e você tem que contar com o Reinier para resolver o problema do Atlético. Então é uma posição, sim, que eu acho que o Atlético tinha que buscar uma peça no mercado. Mas essa é a minha opinião, queria saber a sua opinião em questão de prioridade. Você acha que é legal? Utilize os espaços nos comentários aí para deixar a sua opinião. E bora aí deixar o like se você não curtiu ainda, hein?
Bora curtir, se ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Ajuda também aí, ó, a compartilhar. Clica nessa setinha de compartilhar. Joga lá no seu grupo de WhatsApp, manda no Facebook, chama todo mundo pra gente bater um papo aqui e falar do Galão da Massa. Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito e não vai embora não. Tô deixando pra vocês aqui, ó, o último vídeo com informações. O YouTube também tá separando um vídeo especial pra vocês. De novo, não esqueça de se inscrever nos dois canais. Temos o nosso principal, que é o canal Eu Acredito, e nosso secundário Notícias do Galo. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu, massa. Fui. Tamo junto.